Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui com mais uma aula da Escola Dominical, e a aula de número 7. Hoje, 17 de maio de 2020, lição de número 7, tem como título Confiança em tempo de aflição. Texto áureo. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Salmos 56, 11. Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na Palavra de Deus. Os objetivos da lição são apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. O texto de referência para os irmãos que estão sem a revista, ele se encontra em Salmo 56, do verso 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo o dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondam-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Amém, louvado seja Deus. Hoje o nosso professor é o pastor Roberto, amém? Vamos fazer uma oração. Após a oração, o pastor Roberto dá início à aula. Senhor meu Deus, meu Pai, lhe damos graças, Senhor, por mais um dia na sua presença. Senhor, mais um dia que o Senhor tem nos concedido o fôlego de vida, ó Deus. Pai maravilhoso, abençoa este trabalho, ó Deus, toma a frente desse trabalho, ó Pai. Usa o pastor Roberto, ó Deus, dê sabedoria e entendimento da sua palavra, ó Deus. Usa o Pai e fala com a sua igreja, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, amém e amém. Pastor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, aos irmãos que estão visualizando esse vídeo, que Deus possa falar o seu coração. Estamos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical e nosso tema dessa escola, dessa lição, é a confiança em tempos de aflição. Lição de número 7, se você tiver em mãos a sua revista aí, você pode nos acompanhar nessa revista de número 7. Se você não tiver, você abra no Salmo 56, que é o tema que nós vamos estar falando sobre a respeito desta oração de Davi, em forma de canto, né? Davi expressa sua confiança em Deus, e nós vamos falar sobre esse tema, sobre confiança em tempos de aflição, né? Que é uma lição de grande importância para nós, pois esse é um tema que podemos dizer um tema atual, que nós precisamos cada dia confiarmos em Deus, em tempos de aflição. Então, Davi está vivendo um momento de grande aflição, né, o que é o contexto histórico desse salmo,
E a gente vamos entrar aqui então primeiro nesse contexto histórico aqui, que é do tópico 1, vai falar sobre esse contexto histórico. Então, antes disso, eu queria que você acompanhasse comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, ou aliás, 16, livro de 1 Samuel, capítulo 16, só queria que você abrisse comigo, e você vai ver aqui que no livro de 1 Samuel 16, ele está falando aqui, primeira coisa, sobre a unção que Samuel derramou sobre a cabeça de Davi, ungindo ele perante todos os seus irmãos da casa de seu pai. Deus escolhe a Davi, no capítulo 16, ele é separado para ser rei, no capítulo 16, né? E no 17 aqui, Davi, então, ele vai enfrentar o gigante Golias, né? No capítulo 17, Davi, então, é enviado a levar um lanche para os seus irmãos e, de repente, se depara com essa guerra que dura 40 dias, né? Sobre 2 montes, um vale o gigante descia, o gigante Golias, e nós vemos aqui que Deus, então, através de Davi, faz essa guerra acabar, né? Usando a Davi para derrotar o gigante, e Davi então derrota o gigante na frente de todo Israel, e todo Israel fica feliz, alegre, satisfeito com Deus por esta grande obra através das mãos de Davi. Davi, no capítulo 18, Davi então se alinha, faz uma amizade com Jonas, que é o filho de Davi. Só estou resumindo aqui para a gente não perdermos muito tempo na história, mas eu quero só depois entrar nesse Salmo 56 para os irmãos verem o fundo histórico de tudo isso, né? Então, no capítulo 18, ele faz uma amizade com Jonas, né, que é o filho de Saul. Ele se apega com Jonas. E depois, logo no versículo de número 17, as mulheres começam a dançar e a cantar, dizendo que Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E isso deixa a Saul com muita raiva, com muita ira. Então Saul planeja então agora matar a Davi. Então esse é o contexto histórico, e a gente vamos ver que depois da unção, que Davi foi separado, consagrado a rei, a investida, né, dos inimigos, os inimigos começaram a investir para matar a Davi, a procurar a morte de Davi, porque Davi estava se destacando, Deus estava o exaltando, usando a Davi. E Davi agora, ele começa então a ter agora problemas, né, na sua vida, porque os inimigos agora começam a se amontoarem para o matarem, por causa da inveja, a consagração, o rei também com medo agora ele tem um substituto agora, sabe que Davi foi ungido a rei, então ele não permitirá que seu trono seja tomado por outro, então ele prefere matar, né, em vez de ser tomado o seu trono. Mas Davi está esperando em Deus, confiando na promessa de Deus, acreditando em Deus. Então o nosso tema aqui é confiança, e a gente vamos ver aqui que Davi então faz isso. Então o verso 1 é o contexto histórico, o ponto 1 em 1 do primeiro tópico aqui é o cântico das mulheres, que provoca ciúmes em Saul. Saul fica enciumado porque elas estão cantando, que é o capítulo 18 de 1 Samuel, verso 7 diante. Elas estão cantando, dizendo que Davi matou, ou que Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Isso provoca ciúmes nele, né? Grande raiva da parte de Saul. Mas nesse mesmo capítulo 18, a gente tem o texto que Saul é atormentado por um espírito. Ele tinha recebido o Espírito de Deus,
E agora o Espírito de Deus se afasta de Saul, e um espírito maligno permitido por parte de Deus que se apoderasse de Saul. E Saul era atormentado. Alguém aconselhou o rei para que trouxesse alguém que trocasse a harpa, e que através do cântico desta pessoa que trocasse essa harpa, o espírito então deixaria Saul, e ele então se sentiria melhor. Então a gente vemos que alguém disse o nome de Davi. Davi foi chamado na presença do rei. Então Davi tocava a sua harpa, e o espírito então se retirava de Saul, e Saul se sentia muito bem. Mas por causa disso, Davi ficou ali no palácio com o rei, e mesmo assim um espírito, quando se apoderava-se do rei Saul, Saul tentava várias vezes matar a Davi. Uma vez Davi, com uma lança perto de si, pegou a lança, o espírito tinha se apoderado, Davi estava tocando a harpa, e ele então a mirou no peito de Davi e jogou a lança. E isso fez com que Davi fugisse da presença do rei, e o rei atormentado por esse espírito. Então toda vez Davi ficava sendo ameaçado de morte. 1 e 2 vai falar das ações do inimigo de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para alcançar, foge e procura um abrigo entre o inimigo do povo de Deus. A nação de Israel tinha um inimigo muito forte, que era os filisteus. Os filisteus várias vezes ficavam querendo atacar a Israel, tomar Israel ou destruir a Israel. E por si Israel estava se defendendo de seus inimigos. Saul tentou matar a Davi usando os próprios filisteus, Ele tramou, isso está no capítulo 18 de 1 Samuel ainda. Então ele tenta fazer com que os inimigos persigam e matam Davi sem ele usar as próprias mãos, dizendo: o rei assassinou, ou o rei mandou matar alguém que é do nosso povo, da nossa linhagem, pertencente a nós. Então o rei planeja isso, fazendo uma emboscada para Davi, fazendo com que os inimigos se revoltassem contra Davi, e eles mesmos dessem fim a vida de Davi. Então, várias investidas. É interessante notar, eu até anotei alguma coisa aqui na minha lição, que os inimigos que Davi enfrentava são inimigos externos e inimigos internos também. Então ele tinha inimigos fora de Israel, que eram os filisteus, que os filisteus não gostavam de Israel, queriam de todo jeito acabar com o povo de Deus. E tinha também os inimigos externos também. Então tem internos e externos. Os externos, nós temos Saul, que queria matá-lo, nós temos os externos. Temos também parte também de gente também que está dentro do palácio, que não gostava de Davi. Temos da casa de Davi também, os próprios irmãos de Davi também não gostavam muito de Davi. Primeiro porque Davi foi ungido rei na frente deles. Eles eram os mais dispostos, as pessoas que tinham, eram os filhos que estavam na frente da batalha, os mais velhos, os mais velhos, Nós temos Abinadab, nós temos Eliabe, e nós temos Samar, que eram os 3 filhos de Jessé, os mais velhos, que tinham habilidades, ou até mesmo tinham condições de serem rei de Israel. Mas Deus escolheu a Davi, o menor na casa de Jessé, aquele que era praticamente um insignificante. Então ninguém apostava em Davi. Todos achavam, não, de todos, se esses não serviram, tampouco Davi ia servir. Mas Deus escolheu o menor, Deus escolheu aquele que era insignificante. Então ele já tinha dentro da sua casa opositores, pessoas que não acreditavam em Davi.
pessoas que não queria que ele fosse rei. Então ele tem inimigos também externos e internos dentro de si. Nós também enfrentamos também nos dias de hoje opositores. Nós temos o mundo, nós temos inimigos também fora, que é o mundo e o diabo. O diabo não está está ao derredor, ele não está dentro, ele está ao derredor, como a Bíblia diz, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos inimigos internos, que são o diabo, o mundo, e externos, dentro, que talvez pode ser até a nossa própria família, alguém da nossa família que não gosta de crente, que não gosta da palavra de Deus, que odeia crente. Sempre temos algumas pessoas que rejeitam a palavra, que rejeitam alguma coisa da parte de Deus, se levantam contra. Então, esses inimigos nós temos que enfrentar, e nós temos enfrentado todos os dias. O que nós precisamos acreditar? Na palavra de Deus, crer em Deus, confiar em Deus, como Davi aqui vem confiando, acreditando, buscando ao Senhor. Ele enfrenta os seus inimigos, mas colocando sempre Deus à frente. E é isso que a gente precisa fazer, sempre colocando Deus à frente de todas as coisas, não buscando vingar-se com as nossas próprias mãos. Davi teve ocasiões muito fortes de muitas vezes até se vingar com as próprias mãos. Teve oportunidade de matar o rei, o próprio Saul, mas não fez. Por que ele não fez? Porque ele deixou que Deus fizesse isso. Deixa isso com Deus. Deus, ao seu tempo, dará a recompensa a todos. Então ele deixa isso com Deus, ok? Tópico 1 e 3 vai falar sobre aqui uma guerra inglória. A palavra inglória é ignorado. Essa palavra inglória, que quer dizer obscurecida, obscura, né? Então era uma guerra obscura. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era uma inglória obscura, uma verdadeira caça à pulga, como bem escreve o próprio Davi. Saul caçou a Davi. Davi começou a fugir de Saul, porque Saul toda vez queria matá-lo, dentro do palácio, fora do palácio, e Davi precisou fugir da ira de Saul. Então ele procura refúgio nas cavernas, no deserto. E quando ele vai fugindo, ele vai então fazendo amizade com outro tipo de gente. Esse outro tipo de gente são pessoas que eram afastados da sociedade. Davi então, ele começa a ter amizade com essas pessoas, e essas pessoas acabam se aliando com Davi. E Davi então começa com 400 homens e depois mais tarde com 600 homens. Ele tem 600 homens com ele, servindo a Davi, andando com Davi ou protegendo Davi. Só que Davi sabe que esses 600 pessoas não vão lhe proteger, que a maior proteção que ele tem é de Deus. Então a gente pode estar cercados de amigos, a gente pode estar cercado de pessoas, a gente pode estar cercado por multidões de pessoas, mas quem nós devemos confiar é somente um, que é o nosso Deus. Então a gente pode ter amizade, pode ser conhecido, pode ter até o nosso nome na mídia, ser até aplaudido por milhões de pessoas, multidões, mas quem nós devemos confiar é somente em Deus. Então Davi sabia que os inimigos são mais do que os seus próprios amigos. Os inimigos são multidões. Ele tem inimigos externos e inimigos internos, como eu já disse. Então ele tem vários inimigos. Então Davi sabia que eu posso ter um amigo, mas eu não posso confiar nele. Dessa maneira de confiança, entregar a sua vida na mão daquela pessoa. Então ele confia totalmente em Deus, porque ele sabe que em Deus ele não tem decepção. Deus não decepciona ninguém. Então a verdadeira caça, que Saul então organiza um exército de 3.000 homens para caçar a Davi, no meio das cavernas, no meio do deserto. Como eu disse, Davi
teve a oportunidade de matar o rei, como por exemplo, dentro das escrituras nós temos Davi se escondendo numa caverna chamada Caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Davi entra e Saul também entra atrás dele dentro da caverna. Aí imagine, uma caverna tem somente uma entrada e talvez uma saída, a mesma que ele entrou. Agora, como é que ele vai fugir? Como que ele ia se esconder lá? Saul entra com 3.000 homens, Saul guardado por todos os soldados. Davi vai até o rei, corta o manto da orla dele, e os guardas não perceberam isso. Davi estava com uma faca, claro, provavelmente com uma faca, cortou a orla do rei, saiu do outro lado e ninguém viu a Davi. Olha o livramento que Deus deu. E depois do outro lado, Davi diz: Saul, eu tive a oportunidade de te matar, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Eu temo a Deus, Ele deixou isso nas mãos de Deus. Então a oportunidade de muitas vezes a gente se vingar, muitas vezes a gente tem, mas o que a gente precisa saber é que quem pertence à vingança é a Deus. Deus é o vingador, deixa isso com Deus. Se alguém lhe maltratou, se alguém lhe ofendeu, se alguém causou algum dano a você, entrega isso nas mãos de Deus, confia em Deus e o demais Ele fará por você. Então Davi é um exemplo disso, né? Uma história que foi contada há muito tempo atrás. Davi é um exemplo de confiança em Deus. Tópico 2 vai falar da oração de Davi. Agora ele fala da sua oração. E o primeiro, do tópico 2 e 1, ele vai falar do pedido de misericórdia. Aqui está no Salmo 56, versículo 5. Vamos dar uma lidinha aqui. Salmo 56, versículo 5, ele diz assim: todos os dias torcem as minhas palavras, e todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunta-se, esconde-se, espiam os meus passos, como guardando a minha morte. Olha o que Davi está dizendo aqui. Todos eles buscam a morte de Davi, procuram matá-lo, procuram acabar com a vida dele. E Davi está pedindo misericórdia a Deus. Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois pelejam contra ele diariamente, todos os dias. Salmo 56, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Então todo dia, a Bíblia diz que nós somos levados à morte todo dia. E o que faz nós respirarmos? O que faz nós ficarmos de pé? O que faz você ser um vencedor todos os dias? As misericórdias de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos. Então, todos os dias, quando você respira, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça a Deus, né, por você estar andando, por você estar ganhando o pão de cada dia, por não ter faltado o pão de cada dia na tua casa, por esse vírus não ter atingido a tua família, não ter atingido a tua casa, porque Deus guarda os seus servos de todo mal, e eu tenho que crer nisso, acreditar nisso. Há quantas pessoas que andam com medo no meio da rua, devido a essa pandemia, esse crescimento desse vírus que está matando muita gente. As pessoas andam assustadas, com máscara, com medo de se contaminar, com medo das pessoas tocarem uma na outra, mas aqueles que confiam em Deus, como diz o Salmo 125, são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a nossa confiança de Davi. Então Davi, aqui na sua oração, pede misericórdia a Deus. Misericórdia a Deus. Misericórdia porque ele precisa da misericórdia do Senhor. É a confiança nele, a fé que ele tem em Deus é inabalável diante de Deus. 2 e 2, ele vai falar que leva em conta as minhas peregrinação. Davi está clamando por socorro. Socorro é livramento, pedindo ajuda de Deus.
para escapar da morte. Então ele precisou percorrer um caminho muito longo, se escondendo, se esquivando. Olha que interessante, quando ele fala assim para Saul: você me procura como uma pulga no meio do deserto. É uma coisa insignificante, né? Você vai procurar uma pulga no meio do deserto, é quase uma chance de não encontrar. 99,9% você não encontrará uma pulga no meio do deserto. Então a gente vê aqui que, segundo aqui o comentarista fala, Davi pede que a justiça de Deus seja feita. Por que ele está pedindo? Às vezes a gente estamos tão oprimido por causa de algumas pessoas que falam mal, que questionam, que levantam alguma coisa contra a gente fica muitas vezes abatido, fica muitas vezes fragilizado pelos ataques, e muitas vezes nas nossas orações a gente pedimos alívio concernente a isso. Precisamos de uma resposta de Deus, ou Deus tomar a frente dessas coisas. Então Davi, sendo sufocado, sendo homem, sendo uma pessoa também igual a nós, humano igual a nós, ele está sendo muito atacado, não consegue ficar em um momento de paz. Então esse momento de sua angústia, de sua tristeza, de sua aflição, ele pede para que Deus tome providência, para que Deus tome partido, que Deus acabe logo com isso. Então muitas das vezes a gente ficamos aflitos como Davi. Davi é um ser humano como qualquer um de nós, né? Então é muito lindo estudar a história de Davi, porque Davi é um homem chorão, é um homem de lágrimas, é um homem que entrega os seus inimigos na mão de Deus, é um homem que se curva à oração pedindo misericórdia a Deus. Então nesse salmo a gente encontra toda a nossa fragilidade, a gente encontra também um alívio até para as nossas aflições, porque Davi aqui enfrentou isso também. Então ele pede justiça a Deus: Senhor, né? Toma a frente disso, Senhor. Senhor, faz justiça contra os meus inimigos. Eles estão querendo acabarem com a minha vida, tirar a minha vida, tirar a minha paz, o meu sossego, né? Estão me perseguindo todo dia. Então ele expressa isso em sua oração, exatamente o que a gente precisa fazer. Muitas das vezes a gente estamos sendo sufocados, estamos sendo atacados, estamos sendo perseguidos, e a gente precisa abrir o coração, abrir isso na oração, falar para Deus, dialogar com Deus. A oração faz isso, faz com que a gente abra o nosso coração e faz esse diálogo com Deus. Então desabafa isso na oração, jogue isso para fora, fala: Senhor, estão me perseguindo, falaram comigo contra isso, falaram aquilo contra mim. Senhor, tem misericórdia, entrego tudo nas tuas mãos, deixa Deus tomar partido disso. Então essa é uma oração modelo para nós, é uma oração modelo que a gente precisa aqui olhar para Davi e fazer como Davi fez. Davi não vai em frente do seu inimigo, puxa a espada e vai para cima dele, tomando partido, vingando, fazendo com as suas próprias mãos. Não, Davi prefere orar a Deus, chorar aos pés de Jesus. É a melhor forma que nós temos que fazer, chorar aos pés de Jesus, né? Pois ele tem cuidado de cada um de nós. Partindo aqui por 3, aqui, já para nós terminarmos, a confiança em tempo de crise, que é o tema da nossa lição, confiança em tempo de crise. Então, ao escrever o Salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis, e é o que a gente precisa fazer nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de crise. Ou não estamos vivendo tempo de crise? Claro que estamos em tempo de crise. A pandemia aí não tem somente assustado as pessoas, mas muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Muitas pessoas estão em casa, né? Estamos vivendo em um caos de grande crise, qual nunca teve. Nós nunca passamos por isso. O nosso governo brasileiro está sem saber o que fazer.
né? Os políticos estão se enfrentando um contra o outro. Nós não sabemos o que vai acontecer no final dessas coisas. Se nós vamos estar empregados até o final desse ano ou se nós não vamos estar. Se nós vamos contrairmos o vírus ou se nós não vamos contrairmos o vírus. Estamos assustados, ainda não sabemos o resultado disso tudo. Mas entregamos uma coisa, nós confiamos, a igreja confia no Senhor. Em tempos de crise é o tempo de nós estarmos dobrando nossos joelhos, falando com Deus, chorando aos pés dEle, pois Ele tem cuidado de cada um de nós. O salmista deixa claro, tópico 3:1 aqui, deixa claro aqui, que em Deus Ele louvaria em sua palavra. Olha a confiança dele. Em tempos de crise, ele está cantando ao Senhor, ele está salmodiando ao Senhor, ele está confiando em sua palavra. Salmo 56, verso 4: em Deus louvarei, em sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne ou que me pode fazer o homem. Então, ele não está se importando o que as pessoas possam se levantar, o que as pessoas possam armar contra ele. Ele está dizendo: em tempos da crise, eu louvarei ao Senhor e confiarei na sua palavra. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. É isso que a gente precisa fazer, confiar em Deus, mesmo que as coisas faltem. Olha que Abacuque expressa na sua oração em forma de canto. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Eu quero ler esse texto aqui, que é muito lindo para a nossa meditação desse domingo de manhã aqui. Abacuque, deixa eu ver se eu encontro aqui. Abacuque 3, rapidinho para a gente ler aqui. Abacuque 3, versículo 17: portanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele termina esse seu livro dizendo: Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha que coisa linda. Isso é uma forma de oração em forma de cântico, exatamente o que Davi está usando aqui no Salmo 56, uma oração em forma de cântico. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor, confiarei no Senhor e na sua palavra. Então pode faltar dinheiro, pode a doença vir, pode o desemprego vir, pode as coisas ao contrário vir todas sobre nós. Uma coisa que nós temos que acreditar: somente em Deus, confiar em sua palavra, pois as promessas de Deus, a palavra de Deus não passa. Jesus disse: pode os céus e a terra passar, mas as minhas palavras não vai passar. O que eu e você deve acreditar é somente em Deus. Confie em Deus, meu irmão. Levante a sua cabeça, adore ao Senhor, cante a Ele. Terminando aqui, partindo para o final, tópico 3:2, o medo não prevalece diante da confiança. É o que a gente precisa confiar em Deus. Então, o medo faz com que nós paralisamos. Tem medo que faz com que você breque, você fique ali assustado de um ponto que você não saia do lugar. Já tem medo que faz com que você corra, faz com que você faça coisas que você poderia dizer: eu não sabia que eu podia fazer isso. Pular cerca, pular muro, pular de ponte, né? Pular de um buraco para o outro. O medo faz coisas que você pode dizer: até eu duvido que eu podia fazer isso, né? Então o medo faz com que a gente tome às vezes posições que muitas vezes não deveríamos tomar, fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Então o medo faz isso. Então nós trocamos o medo. O medo faz parte do ser humano, né? Faz parte de todos nós, ser humano. Quando nós chegamos a uma doença, a gente fica com medo. O desemprego faz a gente ficar com medo. A insegurança de alguma coisa faz a gente temer.
gente não sabe o que vai acontecer, então o medo faz parte, é natural o medo. Mas Jesus disse: não temas. Ele fala isso 365 vezes no texto da Bíblia Sagrada. Não temas. E é o que a gente precisa fazer, não temer, porque é mais quem está conosco do que quem está com eles lá fora. Deus e você é a maioria. Deus e você é a maioria. Não tememos, é o que o salmista diz: eu não temerei o que pode fazer o homem. Então, o que o homem fizer, não importa. O salmista Davi disse: ainda que um exército me cercasse, nele eu confiaria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu não temeria mal algum, porque Deus está comigo. O salmista, Salmos 23, ainda mais uma vez, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Então, a confiança de Davi é muito grande, e é uma lição para nós nesta manhã, uma lição muito gloriosa. Confiança em tempos de crise. Nós temos que confiar em tempos de crise. Partindo para aqui para o final, eu quero só concluir aqui com os irmãos, ler aqui 3:3, a confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia para prosseguir ou seguir. Apresentar ao Senhor a questão e o louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz-nos lembrar de Filipenses 4, do 6 ao 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graça. Note que o salmista também menciona ação de graça, Salmo 56, versículo 2, que a nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão, e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Olha aí, então é o que a gente precisa fazer, confiar no Senhor. Confiar através da oração, demonstrar isso através da oração, do choro, do quebrantamento. Então, uma oração não é uma reza, não é uma questão de chegar aqui e falar, trocar algumas palavras, mas é simplesmente um desabafar, é jogar isso para fora, é você derramar a sua alma aos pés de Jesus Cristo. Está doendo, expressa para Deus o que está doendo. Está faltando alguma coisa, fala com Ele: Senhor, está faltando isso, Senhor, as coisas estão assim, estão assado. Fale com Deus, confessa, confia em Deus, erga a sua cabeça. Você tem um Deus que é o dono dos céus, é o dono da terra, e a gente precisa depositar toda a nossa confiança em Deus. O salmista estava sendo cercado por todos os lados, mas ele sabia que ele tem um Deus todo-poderoso. Saul reinou 40 anos, a perseguição foi severa, perseguição de morte, pessoas querendo lhe matar, os inimigos perseguindo ele, mas a confiança de Davi era tremenda, né? Em todo ponto ele estava orando, derramando as suas lágrimas, confiando no Senhor plenamente. Quero só terminar aqui falando o versículo aqui, o último versículo que eu quero ler aqui, no Salmo mesmo, Salmo 56, que é a nossa lição aqui. Ele diz aqui uma coisa muito interessante aqui, Davi falando sobre a sua oração. Deixa eu ver se eu acho aqui 56, que ele fala das lágrimas. 8, né? Isso. Tu contraste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? É uma interrogação. Quem disse para Davi que as orações nossas são derramadas e colocadas no odre de Deus? Esse odre aqui era um tipo no tempo antigo, era feito de pelos de animais, e neles era colocado vinho ou água. Então, quando os viajantes viajavam pelo deserto, eles pegavam esse odre, colocavam ou água ou vinho.
né? Então esse odre conservava essa água, ou conservava esse vinho até chegar a sua viagem ao seu destino, né? Então a gente vê que o Davi está expressando exatamente isso: põe as minhas lágrimas, conserva ela no seu odre, porque elas estarão sempre sendo preservadas. E é interessante aqui que ele fala assim: não estão isso escrito no teu livro? Quem disse para Davi que Deus tem um livro lá em cima? Que coisa linda, né? Então é uma revelação isso, que coisa linda. Isso aqui a gente só consegue ver isso no livro do Apocalipse. Apocalipse fala que nós temos um livro, as notações estão escritas, anotadas no livro, toda a nossa obra. Então saiba de uma coisa: o que Davi está escrevendo aqui é uma coisa interessante. Todas as suas lágrimas, todas as suas petições estão sendo anotadas no livro, e Deus jamais esquece de um pedido seu, do seu servo, dos seus filhos que gemem, dos seus filhos que oram, estão sendo anotadas no livro do Senhor, estão sendo registradas para todo sempre. É o que diz a Bíblia: vai chegar o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então todo sofrimento vai ter um basta, toda aflição terá o seu final, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, que essa lição sirva de consolo, de conforto aos nossos corações, porque é uma lição que cabe justamente o tempo que nós estamos atravessando, né? Que seja de conforto para todos nós. Que Deus em Cristo abençoe. Encerramos aqui. Vamos agradecer ao Senhor, lembrando aos irmãos que na próxima lição, que é a lição de número 8, queria que vocês aí memorizassem e também lessem em sua casa. Nós vamos estar falando sobre apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Acredito que quem vai dar aula é o nosso diácono Claudemir. O Claudemir estará apresentando, então, falando sobre essa lição, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Exatamente isso que nós também acabamos de falarmos, né? Que é o desabafo, se abrir para o Senhor, nossos questionamentos lançando aos pés do Senhor, né? Quero orar por você, curve sua cabeça, que Deus abençoe a sua vida. Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos entregado, Senhor Jesus Cristo, nesse dia. Que a Tua palavra continue falando aos nossos corações, que essa lição seja de grande, Senhor Jesus, de grande conforto, Senhor, para os nossos corações, nesses tempos que estamos atravessando, tempos difíceis, de crise, em que muitas pessoas estão questionando, outras estão preocupadas, mas o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor não tem nos desamparado. Senhor, muito obrigado por todas as coisas, que o Senhor continue conosco, abençoando os Teus servos. É a bênção que eu te peço no Teu nome, para todos sempre. Curve a sua cabeça onde quer que você esteja e receba a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Onde quer que você esteja, diga amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.